em São José sobre sua vida e sua história. Estou aqui para trazer mais uma mensagem no meu canal para você. Hoje quero dedicar essa mensagem aos casais e a todos aqueles que se interessam em saber sobre casamento. O nome dessa mensagem é Por que os casais se traem? E meu irmão, minha irmã, é um tema forte. Quero pegar com você então a palavra para falar sobre ele em Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 13. Versículo 13 até o 15. E a palavra vai dizer assim: ninguém, ao ser tentado deve dizer é Deus que me tenta. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado, e o pecado dá à luz. E o pecado, uma vez maduro, gera a morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, escolhi essa passagem. Primeiro, quando a gente fala por que os casais traem, nós estamos falando do pecado do adultério. Então, adultério é um pecado, nós precisamos entender sobre o pecado. A Bíblia vai dizer que primeiro ninguém pode dizer que Deus tenta, porque Deus não pode tentar ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal, então ele não vai tentar ninguém. Depois a palavra vai dizer que cada um de nós é tentado segundo sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é a tendência que cada um de nós tem ao pecado. Depois do pecado original, cada um de nós, infelizmente, feridos pelo pecado original, nós temos uma tendência ao pecado. Alguns têm tendência à gula, não pode ver uma mesa farta na frente deles. Alguns têm uma tendência a falar mal dos outros. Alguns têm uma tendência, ele se sente mais tentado a roubar, pegar as coisas dos outros. Cada um de nós, irmão, nós temos uma tendência. Tendência é uma coisa, praticar o pecado é outra. Então cada um de nós tem uma tendência. Mas a Bíblia vai dizer que cada um de nós que tem essa tendência, quando eu dou corda para essa tendência, a Bíblia vai dizer que eu concebo o pecado, gero o pecado dentro de mim e dou a luz a ele. É isso que a palavra vai dizer, não é? E o pecado, uma vez maduro, ele vai gerar a morte. Ou seja, se eu vou praticando o pecado, então esse pecado um dia vai me levar à morte. Mas por que eu disse tudo isso? Para explicar por que os casais se traem. Porque se a Bíblia diz que o pecado uma vez maduro, e algumas traduções vai dizer que o pecado uma vez adulto, ele gera a morte, significa que o pecado ele começa primeiro pequenininho. E no casamento, por que os casais se traem? Porque na verdade, a primeira traição que acontece dentro de um casamento não é a física. Antes de chegar na traição física com o corpo, primeiro os casais se traem em muitas outras questões, só que eles não percebem, E aí é o grande desafio. Por exemplo, vamos ver a vida financeira. Às vezes, quando a gente vai conversar com casais que pedem ajuda, porque passaram por essa dificuldade, uma traição no casamento, a gente leva a fazer que eles façam um exame, um exame de consciência. Onde os casais começaram a se trair primeiro, antes de chegar na traição física? Vamos ver, vida financeira do casal. Será que na sua casa, você e sua esposa têm aquele negócio? O dinheiro é meu, o dinheiro é dela. Então, quando os esposos não têm aquela meta, o dinheiro é nosso, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer na nossa casa? O que nós vamos fazer para os nossos filhos? Como nós vamos planejar a nossa viagem? Então a esposa gasta todo o dinheiro dela com roupa, nem pensa na casa. O esposo também gasta o dinheiro dele nos seus projetos pessoais, não pensa na necessidade dos filhos, não pensa na necessidade da esposa. Tem esposa que o fogão só está funcionando lá com uma boca, As coisas estão velhas dentro de casa e o cara gasta na cervejada com os amigos. E não é só isso, não é na cerveja, às vezes num projeto pessoal, sem pensar primeiro na família. Então esse casal, presta atenção, eles já estão se traindo primeiro na vida financeira dos dois. A traição já está acontecendo. Quando eu não coloco a minha família em primeiro lugar, as necessidades da minha família como prioridade,
eu já estou traindo a minha esposa. Quando eu não olho para as necessidades da minha esposa e gasto meu dinheiro com coisas supérfluas, né, projetos pessoais, mas que ela não está incluída, não é visando também o bem-estar dela, eu já estou traindo a minha esposa na vida financeira. Depois, vem ainda umas outras coisas, alguns outros tipos de traição. A traição no tempo, né? Quem ama, com o amado quer estar. Se eu amo minha esposa, se a esposa ama o marido, então quem ama com o amado quer estar. Se eu passo mais tempo com os meus amigos, se eu passo mais tempo, né, eu gasto todo o meu tempo com o meu trabalho, não tiro um tempo para estar com a minha esposa, não tiro tempo para estar também com a família dela, que é importante para ela, não tiro um tempo para sair com ela, e a esposa com o marido, vice-versa. Ou seja, se o esposo não tem tempo para a esposa, se a esposa não tem tempo para o esposo, os dois já se traíram no tempo. Então, os dois se traíram no tempo. Depois, uma terceira traição é no diálogo. Tem esposa que não conta nada para o esposo, tem esposa que não conta nada para a esposa, né? Eu costumo dizer nos encontros de casais por aí que nós temos pregado, eu costumo dizer, qual é o maior sonho da sua esposa? Qual é o maior sonho do seu esposo? E muitas vezes os esposos abaixam a cabeça, eles não sabem, nunca perguntaram. E os sonhos, eles são aquilo que nos movem. Se você quiser conhecer uma pessoa, entender por que ela faz o que faz, pergunte para ela quais são os sonhos. Se eu não conheço os sonhos da minha esposa, as ambições da minha esposa, eu não estou conhecendo verdadeiramente o que se passa no coração. Então a gente vê esposo contando as coisas primeiro para amigos e não para a esposa. A esposa contando as coisas às vezes para amigas e não para o esposo é o último a saber. Então os dois já se traem no diálogo, os dois não se conhecem. Então, meu irmão, minha irmã, lembra da passagem que eu peguei aqui no início? O pecado, uma vez maduro, gera a morte. O pecado, uma vez adulto, gera a morte. Essas traições, elas vão acontecendo pequenininha, pequenininha. Aí chega um dia que os dois, ou um, eles não sentem mais essa ligação de um com o outro. Eles já se traíram na vida financeira, eles já se traíram no tempo, eles já se traíram no diálogo, eles não se conhecem mais. Eles não sabem o que o outro pensa. Por isso o casal tem que conversar, vai ter aqui nesse canal toda uma colocação que eu vou fazer só sobre diálogo. A chave do sucesso no casamento, fica atento, você vai poder ver. Então quando se trai nessas coisas, nessas pequenas coisas, aí então, como a palavra disse, o pecado, uma vez maduro, gera a morte, aí vem a traição do, realmente, um adultério, a traição física. Mas porque os dois já não estão conectados, já se traíram em muitas outras situações, em muitas outras coisas. Então a traição fica aqui como inevitável. Por isso, desafio para você nessa mensagem, meu irmão, minha irmã, é examinar hoje o seu casamento, o seu relacionamento com a sua esposa. Será que já não está acontecendo aí nesse casamento algumas traições? Como está acontecendo a vida financeira de vocês? Será que você, esposa, não está traindo sua esposa na vida financeira? Será que você, esposa, não está traindo seu marido na vida financeira? Como está o tempo? Você tem tempo para sua esposa? Tempo de qualidade? Ou o tempo é só o que resta? Você não programa para estar com ela, não tem programado passeios para estar com ela, você não tem programado passeios para estar com ele. Como é pensado o fim de semana de vocês? Vocês pensam como passar o fim de semana juntos? Será que não está acontecendo uma traição aí nesse tempo? E o diálogo? Você não conversa mais com ele, você não conversa mais com ela. Como está esse diálogo? Você é sincero com ela, você é sincero com ele? Você fala o que sente? Você é capaz de falar o que sente, falar o que pensa? Você deixa a sua esposa falar o que pensa? Ou quando ela começa a falar o que pensa, você sai e não quer ouvir? Porque muitas vezes essas coisas dizem respeito a coisas que você precisa mudar. E vice-versa, a esposa também. Então, a missão hoje, o desafio de hoje nessa mensagem, é você olhar quais traições têm acontecido no seu casamento, para que não venha acontecer realmente a morte. A morte de quem? Do seu casamento, da sua história, uma história que começou tão bonita, né? Como eu disse lá no vídeo Como Valorizar a Pessoa Amada, que você pode dar uma olhadinha.
então Deus não quer que essa morte aconteça. E se por acaso já aconteceu a traição no seu casamento, no relacionamento de vocês, não é hora de focar na traição, mas é hora de examinar quantas traições aconteceram antes disso para que chegasse. A forma de voltar, de querer voltar e de sentir que dá para voltar, é rever as traições que aconteceram antes para chegar a essa, para que não aconteça nenhuma traição no seu casamento e essa física não venha acontecer. Amém? Deus abençoe sua vida, sua história, seu casamento, seu relacionamento. Que Deus abençoe sua vida, sua história, seu casamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.